Bom, gente, voltamos então com mais um bloco para terminarmos aqui rapidamente as outras espécies normativas que nos sobraram aqui, que são, de acordo com o artigo 49, os decretos legislativos e as resoluções. Bom, os decretos legislativos, eles são a forma que as deliberações do Congresso Nacional tomam. Tá? Quais deliberações? Aquelas de competência exclusiva do Congresso Nacional, que estão no artigo 49. Então, lá no artigo 49 da Constituição, diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí tem uma série de disposições aqui. Essas disposições, por exemplo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Como que você vai fazer isso? Através de decreto legislativo. Muito bem? Então, o decreto legislativo é a forma tomada pelas decisões do Congresso Nacional. Decisões que são exclusivas do Congresso, não são da Câmara e do Senado, são exclusivas do Congresso Nacional. Como o exemplo que eu dei para vocês sobre a necessidade de regulamentação do período em que vigorou a medida provisória que perdeu a sua eficácia pelo decurso do tempo, ou porque foi rejeitada, ou porque ela foi alterada por emenda numa das casas. E depois nós temos lá no artigo 59 as resoluções. As resoluções são a forma tomada pelas decisões da Câmara e do Senado. Matérias que são de competência exclusiva de cada uma dessas. Tá, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, por exemplo, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. De que forma se faz isso? Através de uma resolução. Né? No Senado também nós temos lá: compete privativamente ao Senado Federal processar, julgar o presidente da República e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Como é que se faz isso? Através de resolução. Muito bem. O Congresso Nacional também, excepcionalmente, também usa a resolução. Então nós falamos que o Congresso normalmente age através de decreto legislativo e a Câmara e o Senado através de resoluções. Todas essas duas espécies normativas, seja de competência do Congresso, seja de competência da Câmara, seja de competência do Senado, não passa pela deliberação do Executivo. Então não vai ser sancionado ou vetado pelo presidente da República. Muito bem? Em algumas situações, como eu disse, o Congresso, em vez dele adotar o decreto legislativo, ele adota a resolução, como é o caso da lei delegada, do artigo 68, parágrafo 2º da Constituição. Diz lá o artigo 68, parágrafo 2º. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Muito bem, assim nós encerramos então o estudo das espécies normativas. Nós vimos a emenda constitucional, as limitações que a emenda à Constituição tem, criadas pelo poder constituinte originário. Nós vimos as diferenças, revimos, né? As diferenças entre lei complementar e lei delegada, as diferenças de campo material e as diferenças de quórum de votação. Nós vimos a lei delegada, que é uma exceção ao princípio da indelegabilidade das funções entre os órgãos do poder, que é muito pouco utilizada em razão da existência da medida provisória e foi anteriormente pouco utilizada em razão da existência do decreto-lei, antigo decreto-lei. Nós vimos a medida provisória, que essa é cheia de detalhes, vimos as características do procedimento dela, quando tem emenda, quando não tem emenda,
qual é o campo material, o prazo de vigência dela de 120 dias, o prazo que depois de 45 dias ela entra em regime de urgência e tranca a pauta de outras espécies normativas com o mesmo campo material, como a lei ordinária. Nós vimos, por fim, aqueles atos normativos, aquelas espécies normativas que são de competência privativa do Congresso Nacional, que é o decreto legislativo, não confundir com o decreto-lei. O decreto-lei era o que vigorava na Constituição anterior, antes e depois virou medida provisória, com uma série de restrições, que antes havia muito mais liberdade pelo decreto-lei. Então não confundir decreto legislativo, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, com decreto-lei. Tá? E vimos as resoluções que são de competência da Câmara e do Senado e, em algumas situações, também do Congresso Nacional. E assim nós encerramos o estudo das espécies normativas. Muito bem? Até mais.